E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo em que misteriosamente a Terra se fundiu com outra dimensão parecida com o jogo. A partir desse momento, a vida humana mudou drasticamente. Algumas pessoas se tornaram jogadores com níveis, classes e armas de vários tipos. Quanto mais níveis sobem, mais fortes ficam. As classes e habilidades fortes fazem com que as pessoas possam lutar melhor e devido a isso, o mundo nunca esteve em paz desde então. Os monstros do jogo também chegaram ao mundo real. O nosso protagonista, conhecido como Yushin, fazia 3 anos que ele veio parar neste lugar, um mundo onde o poder fala mais alto. Ele achava isso muito interessante e devido à transformação desse mundo, as escolas começaram a ensinar os jogadores a usar suas habilidades. Yushin estava prestes a fazer o exame de entrada, porém ele ainda não tinha despertado uma classe. O professor diz que aqueles que não têm classe têm algumas vantagens, mas são tão inúteis que acabam ficando muito fracos. Conforme ele avança sem classe, começa a perceber a diferença daqueles que possuem classe, pois eles obtêm muito mais pontos e habilidades do que aqueles que não possuem. Mas Yushin não se importava com essas coisas, porque ele possuía o sistema. Quando ele chegou a esse mundo, recebeu esse sistema onde ele recebe missões diárias e ao completá-las, pode escolher uma recompensa, enquanto todos correm atrás de subir de níveis para obter pontos de atributos ou habilidades. Ele apenas precisa fazer missões diárias. Ele só precisa de tempo para deixar todas as suas habilidades no máximo. No exame de entrada, inicia-se escolhendo entre 3 portas, cada uma com um nível diferente. Quanto mais difícil, mais pontos se ganha. Mas também os monstros são mais fortes e podem ser mortais. Enquanto todos estão formando grupos, Yushin decide ir sozinho, surpreendendo a todos, pois ele é um sem classe. No entanto, logo ele vai mostrar a todos as suas verdadeiras habilidades. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Xiaobei, um trabalhador de meio período, que não tinha medo dos perigos para conseguir dinheiro. Isso porque para pagar a cirurgia da sua irmã ele faria qualquer coisa. Mas sua vida começa a mudar quando ele se encontra com uma pessoa que fala que poderia fazer ele rico, contanto que ele seja corajoso o suficiente para jogar. Sem entender o que estava acontecendo, Xiaobei nega a oferta dessa pessoa, pois acreditava ser apenas um golpista atrás do seu dinheiro. Ao chegar no hospital, ele se encontra com o médico da sua irmã que fala que não pode dar as medicações para ela, pois ele não pagou as contas desse mês ainda, e a sua doença começou a piorar, onde precisava de transplante cirúrgico o mais rápido possível. Como ele ainda não tinha o dinheiro, poderia esperar pelo pior possível. Pouco tempo depois ele se encontra com a mesma pessoa novamente, que o convida para jogar um jogo rápido, onde se ele ganhasse ia dar os 100 mil para a cirurgia da sua irmã. Como garantia ele dar 20 mil, após perceber que é real, Xiaobei decide participar. Com suas habilidades, ele consegue vencer o desafio e ganhar o dinheiro. Após descobrir que pode ganhar muito mais dinheiro com esses jogos, ele aceita a oferta de jogar outro. Após ele aceitar, essa pessoa coloca uma pulseira em seu braço e em seguida ele desmaia, onde após abrir seus olhos, novamente ele estava em um local diferente, com uma missão onde ele tinha que completar a tempo para sobreviver e vencer. Mas logo ele se depara com seres que se pareciam como monstros. Sem muitas escolhas agora dentro desse jogo mortal, ele vai trilhar um novo caminho onde com suas novas habilidades ele vai completar todos os objetivos para sobreviver e assim conseguir dinheiro suficiente para salvar sua irmã. Agora nesse próximo mangá a história se passa em um mundo que é composto por várias nações e por causa disso elas frequentemente lutam pelos seus próprios territórios, e o ganhador dessa guerra é quem possui o espírito de guerra mais forte. Somente aqueles que possuem um poderoso guardião podem mudar seus destinos e se tornarem heróis capazes de enfrentar milhares de pessoas sozinho. Alguns anos atrás 2 poderosas nações começaram a competir por território e a história segue com o pai do protagonista, que é membro de uma poderosa organização assassina do país, que possuía o espírito de luta mais forte, que acabou se tornando um traidor na guerra, onde em meio da guerra ele matou 2 heróis da sua organização. Após isso seu país foi derrotado e ranqueado como o segundo, e seu inimigo pegou o primeiro rank. Com isso a reputação dele foi manchada e sua localização se tornou desconhecida. Diante disso sua família foi mantida sob vigilância. Com isso o protagonista, conhecido como Roger, se tornou sangue frio após ele e sua mãe serem intimidados suas vidas toda, roubados e rejeitados
odiados por seus parentes. 5 anos depois ele era conhecido como filho do traidor e com isso era humilhado e maltratado por todos. Mas ele não aceitava os insultos e revidava com isso sua reputação apenas piorava. Mas ele não se importava com isso e usava toda a sua força e suas grandes habilidades que aprendeu nesses anos de humilhação contra qualquer um sem piedade. Mas por causa disso os aldeões frequentemente quebravam sua casa. E mesmo Roche perguntando para sua mãe sobre seu pai, ela sempre falava que ele não é um traidor. E uma noite, como ele acabou batendo em um garoto, ele chamou seu irmão, que possuía um espírito de guerra, e com isso Roche é facilmente derrotado. E quando estava prestes a ser morto, ele acaba sendo salvo por um dos guerreiros mais fortes da organização dos assassinos. Logo após isso ele acaba descobrindo algumas coisas do seu pai e agora ele está decidido que vai limpar a humilhação que passaram e mudar o destino da sua família, e com isso ele entra em uma academia de vilões mais perigosos do mundo para ficar mais forte, para tentar encontrar seu pai e descobrir o que realmente aconteceu. Agora nesse próximo mangá a história começa com o protagonista, conhecido como Momo, que cresceu nas montanhas treinando. Um dia uma mulher que era amiga da sua mãe acaba vindo para levá-lo de volta para a cidade. Após ela conhecer as pessoas que criaram Momo por 20 anos, onde eram todos guerreiros poderosos em vários estilos. E com isso Momo aprendeu várias habilidades poderosas com eles. Após alguns eventos, eles acabam aceitando que Momo parta nessa nova jornada, pois seu nível de poder tinha parado de crescer. E para subir seu nível mais ainda ele tinha que sair para o mundo, e com isso se tornar o mestre número 1 do mundo. Após 3 dias de viagem, eles chegam na cidade, e logo ele acaba conhecendo a família da amiga da sua mãe, que após alguns eventos, ele acabou não mostrando uma boa primeira impressão, e com isso eles não gostaram de Momo. Após esses eventos, ele vai visitar o túmulo dos seus pais, porém, ele não sabe o porquê e o motivo deles terem morrido. E lá ele acaba sendo desafiado por pessoas desconhecidas, e ele logo mostra suas incríveis habilidades e sua enorme força, onde ele é capaz de usar até mesmo técnicas raras que quase ninguém consegue usar. E agora Momo, o órfão que cresceu no mundo das artes marciais, inicia uma nova jornada na cidade, onde ele é capaz de fazer quase tudo de música, medicina, xadrez ou até mesmo cozinhar. Ele é capaz, onde ele finge ser fraco para não chamar muita atenção, mas agora ele passa seus dias resolvendo problemas e lutando contra poderosos mestres para se tornar o mestre número 1 do mundo. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, conhecido como Lin Fang, que um dia acabou perdendo sua namorada, pois ele era pobre e ela acabou ficando com outro cara rico, porém ela já estava grávida do seu filho, e após o cara descobrir sobre isso eles acabam matando Lin Fang. Porém após sua morte, ele acabou renascendo em outro mundo, e logo após isso ele conseguiu 9 pedras divinas, e com isso ele dominou o reino do outro mundo por milhares de anos, onde mesmo tendo vários obstáculos isso não foi um problema para ele, pois sua força já era muito grande. Porém ele acabou sendo derrotado pelo demônio do seu coração, mas ele não estava destinado a morrer, pois uma das suas lembranças estava correndo em direção ao céu, e com isso ele conseguiu uma nova vida na terra. E mesmo tendo voltado para o início novamente, as 9 pedras dos deuses celestiais também foram trazidas com ele. E agora, com a experiência de milhares anos de batalhas e com as 9 pedras divinas, ele com certeza será capaz de se erguer novamente. E logo ele mostra que não é o mesmo para sua ex-namorada e o cara que ela está, mas como ele quer evitar problemas, por enquanto apenas vai embora, pois seu cultivo ainda está muito fraco, e agora seu objetivo principal é treinar seu corpo e ganhar dinheiro, pois só a força pode fazer alguém invencível, e com isso evitar sua morte. E agora com essa nova chance ele vai mudar tudo, e com toda a sua experiência e com a ajuda das pedras ele vai viver uma vida cheia de glória, e com isso superar o poder da sua vida passada e chegar ao topo desse universo, e ele vai dizimar qualquer um que tentar impedir seus novos objetivos.